Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais referente às parábolas de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. 10 virgens, 5 que foram prudentes e 5 que foram imprudentes. E o que nós aprendemos com essa parábola do dia de hoje? Jesus, ele explica e ele fala a parábola e dá a explicação. Hoje nós vamos ler a parábola. Cebolinha hoje está forte. A parábola das 10 virgens. Esse nosso ensino, ele fala sobre a parte mais solene de Jesus sobre a vigilância, a responsabilidade individual que temos para sermos vigilantes para o reino e a preparação para a sua segunda vinda, para a segunda vinda de Jesus. Esta parábola fala sobre vigilância espiritual e preparação para a vinda do nosso mestre, para a vinda do nosso rei. Vamos começar? Estudo Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o 13. Ontem nós falamos o que é uma parábola, para que ela servia, o que ela tinha de útil. Fique à vontade, volte um estudo atrás e assista, porque tá bom pra caraca. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. Jesus utiliza o contexto de um casamento judaico típico. O noivo ia à casa da noiva para buscá-la e levá-la em procissão até a sua casa para o banquete. As 10 virgens representam os que professam esperar o Messias, esperar a Cristo Jesus. O número 10 sugere uma completude ou um grupo representativo da comunidade. Ou seja, aqui, já nesse primeiro versículo, ele já tem muitas informações. São 10 virgens e as 10 virgens pegam as suas lâmpadas e saem ao encontro do noivo. Ou seja, o papel da igreja não é só ficar parado assistindo o culto. Não, nós temos que buscar ao noivo, buscar a Cristo Jesus, fazer-nos sermos conhecidas por Ele, por Cristo Jesus. Quem? A igreja, como um corpo total. Ou seja, nós precisamos fazer a vontade de Deus, obedecendo às Escrituras Sagradas, para quando Jesus voltar, nos encontrar preparados para sermos resgatados por Ele. E essas 10 virgens, elas representam aqueles que professam esperar o Messias, nos representa como igreja. Nós, como igreja que esperamos a Cristo Jesus, estamos buscando a Ele, indo ao encontro dEle, fazendo a vontade dEle, indo pregar o evangelho a toda criatura, renunciando a nós mesmos, negando a nossa carne, fazendo a vontade que o nosso noivo quer que a gente faça. Ou seja, sendo bons, ajudando-nos, sermos persistentes e resistindo à aparência do mal, resistindo às tentações, resistindo às provocações. É desse jeito que a gente age, que o crente age. Ele não se deixa levar pelo estresse, pelo nervoso da sua carne. Não. Mas ele consegue, como é que eu posso dizer? A igreja consegue aguardar o seu noivo e vai, conforme o texto vai passando, nós vamos aprendendo como elas foram prudentes. Todos nós, como igreja, estamos em uma jornada para encontrar o noivo, Cristo. Estar no grupo que espera não é o suficiente. É preciso entender o propósito da jornada. Ou seja, não é só ir à igreja todo domingo, não é só participar dos encontros com os irmãos, mas o simples fato de você fazer aquilo para que
o que você foi chamado. Se lembra quando eu disse em textos atrás, em estudos atrás, que todos nós somos dotados com dons? É exatamente isso. Quando usamos nossos dons para ajudar ao próximo, para fazer a vontade do Mestre, estamos de fato entendendo a nossa jornada. Mateus 25, versículo 2 até o 4. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Aqui o texto ele já começa enfatizando sobre as insensatas, mostrando que elas existem. As insensatas e as prudentes. 5 sensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. Já as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. A diferença entre a prudente e a sensata aqui não está na aparência externa. Todas tinham lamparinas e todas eram virgens. Mas na preparação interna e invisível, o óleo é frequentemente interpretado como a presença do Espírito Santo, a vida espiritual genuína ou a reserva de fé necessária para se preservar. Aqui nesse contexto eu consigo entender o seguinte: o levar a vasilha. Encontramos, pelo menos no Brasil, um monte de igreja. Será que todas elas têm a sua lamparina acesa? Será que todas elas levam de fato o azeite? Aqui eu elevo esse nível para um nível um pouco mais profundo. Esse azeite que as prudentes levaram é a palavra do Senhor. Será que todas vivem a palavra do Senhor? Ou será que elas vivem o evangelho que elas estão ali, achando que é o delas? E não o do nosso Senhor Jesus Cristo. Consegue entender? Porque existem muitas denominações, muitas igrejas. Mas será que todas são bíblicas? Se você quiser, nesse canal aqui tem estudo sobre a igreja bíblica. Qual é a igreja bíblica? A primeira igreja que foi fundada para a nossa vida. E como identificar uma igreja realmente bíblica? Tem um processo. E aí, veja o estudo que, tá perfeito, belíssimo. Então, nem todas as igrejas, elas são bíblicas. Algumas igrejas defendem uma coisa, outras igrejas defendem outra. Eu já falei que eu vou trazer estudo aqui sobre igreja e seita, porque tem diferença. Tem igreja, tem seita disfarçada de igreja. E a gente tem que estar atento para isso, para não cair. Mas tem um modo de descobrir quando uma igreja é uma seita. Existe uma forma categórica. E eu vou trazer essa informação aqui para a gente. Eu estou montando o estudo ainda para a gente entender o que é uma igreja bíblica e o que é uma seita. Mas só para deixar aqui bem claro, uma igreja bíblica, ela vive o evangelho. Ela vive as escrituras. Uma seita, ou ela retira algo da Bíblia, das escrituras, ou ela acrescenta algo nas escrituras, ou ela aumenta algo das escrituras, ou ela não vive de fato as escrituras. Vive tudo, tem tudo no culto. Tem show, tem pirotecnia, solta fogos, solta aqueles de fogo, tem rodadinha de fogo, tem show disso, show daquilo, tem a parede colorida, tem tudo, menos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como uma nota de rodapé, aonde ninguém aprende e ninguém
pratica. Temos estudos aqui também referente ao batismo. E esse estudo referente ao batismo mostra que para a gente ser batizado em Cristo Jesus, a gente precisa estudar a palavra, precisa entender o que é o batismo, precisa entender quem é Cristo Jesus, para assim, como que eu vou seguir alguém que eu não conheço? Eu não preciso conhecer Jesus pessoalmente, fisicamente, né? Como se eu estivesse conversando com alguém aqui. Eu não preciso conhecer Jesus fisicamente para entender a soberania dele. Eu leio as Escrituras, aprendo dele e vejo na minha vida o agir de Cristo Jesus. Eu vejo Jesus agir na minha vida. E é isso. E é um cuidado tão grande, mas tão grande, mas tão grande Cristo Jesus, que eu já não sei nem mais viver sem ele. Ontem mesmo eu tava vindo para casa e eu tava orando, Senhor, me ajuda. Assim como o Senhor e Deus estiveram com José e tudo que ele fazia prosperava, me ajuda para tudo que eu fizer, eu prosperar também. Eu tenho confiança em Deus, porque eu conheço o que ele fez na minha vida. Quais foram os milagres? Quais foram as obras? Eu conheço. Ou seja, busque estar de acordo com a palavra do Senhor, que é isso que nos importa. Essa é a nossa lamparina. Não é só ler e praticar, como dito ontem. Porque aquilo é como se fosse assim, ó. A leitura é a lâmpada. E olha como o contexto ele bate com essa analogia, com essa parábola que eu estou fazendo. Que a parábola é uma comparação, né? A Bíblia é a lâmpada e o viver é o óleo. É o combustível que aquece a palavra para que a gente continue aceso. Continue brilhando a luz do Senhor. E quando a gente vive o Evangelho, gente, é surreal. As pessoas ficam logo perguntando, nossa, o que é isso? Por que você é assim? Nossa! As pessoas se assustam, porque hoje em dia não existe mais pessoas que querem viver de fato o Evangelho. As pessoas querem viver de acordo com o que elas querem, não de acordo com o que Deus quer. E isso é complicado. Aplicação. Não confie apenas só na lâmpada, só naquilo que você lê. Confie também naquilo que você pratica. Ou seja, leia confiante no que você está aprendendo e pratique, que é o combustível para alimentar a nossa fé. O que mantém a chama acesa nos momentos da escuridão é o conteúdo do coração, o óleo da intimidade real com Deus, ou seja, o acréscimo da sua fé todos os dias aprendendo do Senhor, lendo a palavra dele, aprendendo dele, vivendo Cristo Jesus. Porque aí as aparências religiosas já não vão mais existir. Você vive aquilo que você lê. E você viver é diferente de só falar. Ou seja, você tem que falar e também viver. Não se dependure na aparência religiosa, em cargos dentro da igreja, conhecimento bíblico, conhecer a Bíblia. Até o diabo conhece, até porque ele tem que te tentar onde? Nas Escrituras. E é isso. Capítulo 25 de Mateus, versículo 5. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Ou seja, o tempo foi passando. O noivo vai voltar, Jesus vai voltar. O tempo está passando.
E aí a gente pode pegar no sono espiritual, da gente se afastar do Senhor, achar, Jesus não voltou ainda, então para que eu vou estudar? Para que eu vou viver? Para que eu vou para a igreja? Para quê? Não tem para quê. Não tem qual o motivo? Tem um motivo para a gente se manter ali, firme e fiel. A demora do noivo testa a resistência. O fato de todas dormirem mostra que o problema não foi o cansaço físico, que é humano, mas sim o que elas haviam feito antes de dormir. A demora de Cristo em voltar é uma oportunidade para o mundo, mas um teste para a igreja. Para nós que estamos em Cristo Jesus, é um teste de resistência. Para o mundo, é uma oportunidade. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não aceitou a Cristo Jesus, está esperando o quê para aceitá-lo? Está esperando o quê para entregar a sua vida para Cristo, para viver a Cristo? Jesus está às portas, está quase voltando. E nós, servos fiéis que continuamos aqui de pé, trazendo devocionais, trazendo estudos bíblicos dentro das igrejas, pregando o evangelho, trazendo o evangelho genuíno, levando a mensagem do evangelho tanto na igreja quanto fora, porque aonde você estiver, você pode pregar o amor de Jesus. Pode ser numa fila de banco, pode ser numa fila de mercado, pode ser na casa do seu vizinho, pode ser na casa do seu parente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nosso papel fundamental e íntimo é esse: pregar o evangelho. Será que estamos com a nossa lamparina acesa? Será que vamos continuar com ela acesa? E será que vamos dormir no meio do caminho? Como existem algumas igrejas por aí que dormem, que você vê, como eu disse anteriormente, pregam tudo menos o evangelho? O negócio tá feio. É cada uma que tu vê, que tu diz assim: Senhor, Maranata, vem Jesus. Porque o negócio tá crítico. Haverá momentos de cansaço e silêncio em nossa caminhada. O sono da morte ou do cansaço atingirá a todos. A questão é se ao acordarmos teremos o que é necessário para continuar. Esse é o diferencial. A gente pode sim dormir, mas será que vai ter óleo suficiente para aquecer a nossa lamparina? Será que vai haver tempo de ligarmos? Acorda, principalmente a igreja. Acorda, que nosso mestre não demora. Ele está no tempo certo dele, caminhando e continuando a caminhada. Mateus 26, versículos 6 e 7. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. A meia-noite simboliza o momento mais inesperado e escuro. O grito é o anúncio do retorno de Cristo. Preparar as lâmpadas significa ajudá-las, que elas brilhem. É o momento da verdade, onde a reserva de cada uma é posta à prova. Aquilo que cada uma guardou, aquilo que cada uma levou para o encontro do noivo. O que você está levando para o noivo? Sua lamparina acesa? Você está vigilante, cheio de óleo, cheio do Espírito Santo? Ou
você tem tudo menos o Espírito Santo. Sua vida é cheia de coisas e vazias do Espírito. Entendam. O retorno de Jesus será súbito. Naquele momento, não haverá tempo para fazer um curso ou buscar uma experiência. Você brilhará com o acúmulo durante a sua vida. Mateus 25, versículo 8 e 9. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão antes aos que vendem óleo e comprem-na para vocês. Este trecho, ele nos ensina a intransferibilidade da vida espiritual. Ninguém pode crer pelo outro, nem se salvar através da fé de terceiro. Pais, cônjuge, pastor. O óleo, ele deve ser adquirido individualmente, através de um relacionamento pessoal com Deus e com Cristo Jesus e com o Espírito Santo. A salvação, ela é individual, dada por Cristo Jesus, porém individual. Ela é dada, mas eu tenho um passo para exercitar para ser salvo. Não é somente salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Não funciona dessa forma. Eu preciso continuar na caminhada. Eu passei pela evangelização, eu passei pelo estudo, eu passei pelo batismo, eu comecei uns estudos mais aprofundados, eu permaneci, eu continuei aprendendo, exercitando, praticando até a vinda de Jesus, ou até que a gente seja recolhido pela morte, pela primeira morte. Porque a segunda não existe para aqueles que dormem em Cristo, pois não morremos, nós só dormimos em Cristo. Porém, a segunda morte, que é a morte do Espírito, essa a gente não passa. Porque cremos e continuamos seguindo os passos do nosso mestre, fazendo o que o nosso mestre ordena e exige. Aplicação. Você não pode viver da fé dos outros. Chegará um momento em que sua reserva espiritual terá que ser o suficiente para você. Cultive sua própria intimidade com o Espírito Santo hoje. Ou seja, a gente não pode ficar se apegando à fé do irmão. Só vou na igreja porque fulano é bonzinho comigo. Só vou na igreja porque ciclano é legal comigo. Só vou na igreja porque, lá na igreja eu tenho um clubinho. E o meu momento com Deus, ele não existe. Ou seja, não se agarrem à fé do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha. Agarre-se à fé em Cristo Jesus, para que você consiga sobreviver ao dia mau. E principalmente, permanecer firme e fiel ao Senhor. Mateus 25, 10 e 12. Mas, enquanto saíram para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor,
Abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. A porta fechada indica o fim do tempo da graça. O clamor, Senhor, Senhor, lembra o aviso de Jesus em Mateus 7:21. O não as conheço indica a falta de relacionamento e intimidade. Não de informação intelectual. Elas queriam um banquete, mas não se prepararam para o noivo. Essa é uma realidade que vivemos muito real nos dias de hoje. Pessoas cheias, templos não bíblicos cheios de heresias espirituais, rosinha ungida, água não sei que lá das quantas. E Bíblia mesmo? Aí a pessoa ainda pergunta: Bíblia é o quê? É de comer? É de comer? É. Fala-se tudo dentro das igrejas, principalmente de dinheiro. Mas o principal tá faltando muito. Pare e reflita. Veja se a igreja que você está, se de fato ela é uma igreja bíblica. Se você vai conhecer uma igreja bíblica quando você for pelo amor que tem dentro da igreja. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Convido você a conhecer uma das igrejas de Cristo. Tem aqui no canal endereço. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho endereço de todas. No último vídeo sobre a igreja bíblica, você vai encontrar lá na descrição o endereço de todas as igrejas no Rio de Janeiro. Faça-nos uma visita. Eu congrego na igreja de Santíssimo. Vá lá fazer uma visita. Vá lá me conhecer. Vá lá para eu te dar um abraço. Que eu amo dar abraço, tá, gente? Vai lá. Conheça-nos. Vá com o coração aberto e disponível. Você vai ver como é diferente. Há um limite de tempo para a nossa preparação. A porta que hoje está aberta pela misericórdia e pela graça, um dia será fechada pela justiça. Oportunidade perdida não se recupera na hora do juízo. O arrependimento, no último momento, como aquele ladrão da cruz. Mas no último momento eu me arrependo, como aquele ladrão lá da cruz. Falar uma coisa para você? O ladrão da cruz, ele ainda não estava na graça. Porém, ele entendeu que Jesus Cristo era cheio de graça. E naquele momento ali, Jesus o salvou pessoalmente. Jesus hoje está revelado na sua igreja, nos seus discípulos, nos seus servos. Tá certo que tem pessoas que apresentam um Jesus aí, meio torto. Mas busque uma igreja bíblica que você vai ver que Jesus não é esse Jesus aí, dessas igrejas não bíblicas. Versículo 25, capítulo 25, versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus encerra com aplicação direta, vigilância. Vigiar não é ficar acordado sem dormir, mas viver em um estado constante de prontidão, garantindo que o óleo estará sempre suprindo, que a nossa fé, que a nossa união, que o nosso amor, que o amor de Cristo continua vivo em nossas vidas e que nós acreditamos que Ele voltará.
Por isso mantemos o nosso óleo sempre ali, disponível e disposto. Para quando alguém vier pedir ajuda, a gente está ali disposto. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eita. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vamos lá, vamos resolver, eu tô aqui. Jesus está presente. Vamos dar continuidade aí. Calma aí, meu irmão, calma aí, minha irmã. Espera ainda que a gente resolve. E é sobre isso. Resumo do capítulo 25. O capítulo 25 faz parte do discurso escatológico de Jesus. Ele apresenta 3 cenários sobre o julgamento final. As 10 virgens, enfatiza a preparação espiritual e a vigilância. A parábola dos talentos, que enfatiza a produtividade e a fidelidade no serviço enquanto o Senhor está fora, que vai ser o de amanhã, já estou dando spoiler aqui de amanhã. O julgamento das nações, ovelhas e bodes, que vai ser no sábado, e enfatiza a compaixão prática pelos necessitados como prova de um coração transformado. Jesus falou por parábolas porque queria que as pessoas entendessem coisas do reino. Mas para quem tem o coração endurecido, Jesus não quer assunto. Jesus quer, porém, o coração endurecido precisa ser quebrado. O óleo da intimidade. Esta parábola nos ensina que a caminhada cristã exige providência e também vigilância. A lâmpada é o nosso testemunho público, mas o óleo é a nossa vida secreta com Deus. Prudência, estar pronto para a demora ou para a vinda súbita. Responsabilidade, ninguém pode nos emprestar a salvação. Conhecimento, o noivo abrirá a porta para aqueles que ele conhece na intimidade. O noivo representa Jesus Cristo. As 10 virgens representam as pessoas que aguardam a volta de Cristo. As lamparinas simbolizam a aparência religiosa, a fé, testemunho, o conhecimento das Escrituras, o aprendizado, aquilo que a gente guarda no nosso coração. O azeite representa a vida espiritual verdadeira, intimidade com Deus e a perseverança. E a porta fechada representa o momento final da decisão e do julgamento. O ensinamento principal é: Jesus ensina que não basta parecer preparado, é necessário viver em constante vigilância espiritual. A fé precisa ser verdadeira e perseverante. Aplicação final. Precisamos manter nossa comunhão com Deus diariamente, em uma eterna preparação pessoal. Ninguém pode emprestar relacionamento com Deus para uma outra pessoa. Mantendo-nos na perseverança, mesmo quando parece que Jesus está demorando, devemos continuar firme. A parábola das 10 virgens nos ensina que Jesus voltará, que devemos estar preparados, que a verdadeira fé permanece acesa até o fim. A prudência espiritual é viver hoje preparado para encontrar Cristo amanhã. Não basta ter a aparência de quem espera, é preciso ter a substância de quem está pronto. Verifique-se o seu nível de óleo hoje, enquanto a porta ainda está aberta. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, por ainda dar tempo de outras pessoas conhecerem o teu caminho e estarem contigo.
Reúna, Pai, o teu povo. Reúna, Pai, a tua igreja, que é aquelas pessoas que estão desviadas, fora do teu caminho, fora da tua vontade. Abra, Senhor, os olhos delas. Incomode-as, Senhor. Peça agora, meu irmão, minha irmã, pelo teu filho, pelo teu parente, pelo teu amigo, aquela pessoa que você tanto deseja que esteja no reino, que conheça Cristo Jesus. Diga o nome dela agora em voz alta. Clame a Jesus, o filho de Davi, para que ele entre no coração dessa pessoa e transforme de coração de pedra a um coração de carne, recheado pelas misericórdias do Senhor, o nosso Deus. Mantenha-se firme, mantenha-se firme com a sua lamparina acesa e levando sempre o seu óleo consigo. Pai, muito obrigada. Mantenha-nos de pé, nos ajude, que a gente não venha cair, nem nos desviar, mas que nos mantenhamos, Pai, firmados e fixos na tua vontade. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.